Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez junto com a Tua igreja, unidos com o Senhor, com Teu Espírito e com a Tua palavra. Senhor, revela aquilo que está no seu coração, dispensa o Teu encargo, a Tua palavra, porque a Tua palavra é Espírito e é vida, Tua palavra tem o poder de nos salvar, de nos transformar e nos conformar a cada dia à imagem do Seu Filho. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos aqui presente. Nós oramos em Teu nome, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar sobre o Evangelho de João. Nós chegamos no capítulo 5, que fala sobre a cura do paralítico. Eu vou ler primeiro os versículos, para depois a gente acompanhando. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betseda, e qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me acompanhe no tanque, quanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomara o seu leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor é um Deus de salvação. O Senhor sempre quer nos salvar de toda e qualquer situação. Nós vimos, que o Senhor encontrou Nicodemos, uma pessoa com bastante cultura, de caráter, uma pessoa conhecida no meio religioso, mas o Senhor também precisava e queria salvar Nicodemos. Por isso o Senhor falou para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito. Se ele não tiver a vida de Deus, se ele não tiver a regeneração, ele jamais poderia conhecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Depois nós vimos a mulher de Samaria, aquela pecadora, o Senhor falou para ela, se ela tomasse daquela água, daquele poço, ela ia sentir sede novamente. Mas se tomasse da água que o Senhor lhe desse, ela jamais teria sede. Então nós vemos que o Senhor também é aquele que sacia toda a nossa sede. A sede dela nós vimos, uma mulher imoral, Ela tinha 5 maridos, o que ela tinha não era dela. Tudo isso mostra o quê? A salvação de Deus. Não importa se somos capacitados, a nossa pessoa bastante estudada, caráter bom, mas precisa da salvação de Deus. Ou se é uma pessoa imoral, também precisa da salvação de Deus.
Por isso que em João, capítulo 3:16, o Senhor fala que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e tenham o pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso quer dizer que todo homem, todo ser humano precisa da salvação de Deus. Eu preciso da salvação de Deus, você precisa da salvação de Deus, todos nós precisamos da salvação de Deus. Por isso, hoje, nós precisamos, irmãos, valorizar aquilo que Deus tem dado para nós. O Senhor tem falado, né, sábado após sábado, palavras, domingo, palavra. E nós vamos ter uma preocupação, irmãos. O que essa palavra tem feito na minha vida? Né? Qual a expectativa que Deus tem quando eu estou ouvindo a palavra de Deus? Qual é a expectativa de Deus para cada um de nós quando Deus está falando conosco na oração, na comunhão com Deus? Por isso, irmãos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós vamos valorizar o que Deus tem dado para nós. Filipenses fala, né, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Porque às vezes nós não valorizamos a palavra de Deus. Às vezes nós não valorizamos as reuniões. Irmãos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós vamos valorizar as reuniões. Porque Deus quer falar conosco. Deus quer dispensar Ele mesmo para dentro de cada um de nós. Nós não podemos ser apenas ouvintes. Se nós queremos ser bem-aventurados, nós vamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Nós vamos permitir que a palavra de Deus opere na minha vida, que ela possa trazer luz, possa trazer arrependimento na minha vida, possa mudar a minha vida, possa transformar a minha vida. E através dessa mudança, eu posso buscar mais o Senhor. Eu posso amar mais o Senhor. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque nós precisamos valorizar mais as reuniões. Nós vamos valorizar mais a palavra de Deus. Muitas vezes, se der eu vou, estou com dor de cabeça. Desculpa, podemos ter, irmãos. Mas vamos valorizar a palavra de Deus. Porque Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Essa semana, eu e Miguel tivemos na comunhão com um grupo em Fronteira. A gente fica encorajado. Porque são jovens, né, 23, 20 anos, né, a maioria, são em torno de 70 irmãos, né, Miguel? Mais ou menos. Maioria entre 18 e 28 anos. Tem alguns irmãos idosos, né? Alguns jovens já casados, né, com 30, 40 anos. Mas a gente vê o coração de busca pela palavra de Deus. E a gente viu, né, eles ouviram a palavra, né, a gente foi para a chácara, que é pertinho, a chácara deles é 1 quilômetro da cidade, e lá, irmãos, fizeram uma vigília. Né, nós ficamos orando lá. Né, eles fizeram, a chácara deles é muito gostosa, né? Não tem um salão, mas ela é toda de madeira aberta, né? Só tem uma cozinha e banheiros, tipo de um L,
bem grande, deve caber umas 300 pessoas, 200 pessoas. E debaixo das árvores eles fizeram vários cantos, né? E cada um leva a cadeira, tem uma árvore grande e senta ali e forma os grupos para orar para o Senhor, ó, lê a palavra, desfruta da palavra. Então a gente vê o frescor, o amor de Deus pela palavra, pela reunião, em buscar o Senhor. Então nós também precisamos valorizar, irmãos. Quando o irmão libera a palavra, você vê que a fome que imediatamente eles começam a compartilhar, né? E não para de compartilhar, senta na mesa, está jantando, está compartilhando, desfrutando da palavra do Senhor. Então, por isso, irmãos, vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos valorizar a reunião. Muitas vezes eu já sei, eu já ouvi. Vamos ter um coração simples, um coração puro. Senhor, eu venho hoje na reunião, eu quero te ver. Apareça para mim. Eu quero ouvir o seu falar. Fala comigo, Senhor. Eu quero te ver. Que todos nós possamos ter esse mesmo coração, esse mesmo espírito de buscar o Senhor, de desfrutar o Senhor, né? Valorizar aquilo que Deus tem para nós. É maravilhoso quando nós amamos o Senhor como o Senhor, quando nós buscamos o Senhor como Ele é primeiro lugar em nossa vida. Né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque, irmãos, o Senhor também na palavra nos exorta. A quem é muito dado, também vai ser muito exigido. Eu não sei a impressão dos irmãos, mas como o Senhor tem falado conosco, como a palavra tem brilhado para nós. E nós vamos valorizar essa palavra, nós vamos amar a palavra de Deus, amar o falar do Senhor. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos cada dia ser encorajados, amar a palavra, amar estar junto com os irmãos, desfrutar da presença do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Aqui na cura do paralítico, né? Aqui fala, né, no versículo 1, passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No versículo 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tinha 5 pavilhões. O primeiro ponto que nós devemos ver, que era um tempo de festa, um tempo de alegria. Era uma festa dos judeus ali, em Jerusalém. Quando fala de festa, não tem tristeza, vai ter alegria. Não é isso? Louvado seja o Senhor. E aqui, ele menciona um lugar, que era a porta das ovelhas. E havia essa porta, que as pessoas conduziam ovelhas para dentro dessa porta para entrar em Jerusalém. E ali havia aquele tanque, né, que significa a casa de misericórdia. Aqui a gente vemos, o Senhor mostra um quadro, uma festa, tá certo? Mas havia um lugar específico, que havia ali um tanque, para quem queria ser curado. Aí a gente via, quando nós olhamos a situação, ali ia uma multidão, ia naquele ali, para ser curado. E o Senhor Jesus estava lá.
né? Louvado seja o Senhor. Às vezes os judeus estavam preocupados com a festa. O Senhor estava olhando para aquelas pessoas que iam ali para aquele tanque. Certamente aquelas pessoas não estavam alegres, porque era paralítico, cego, surdo, tá certo? Coxo, todo tipo de doença. Mas aleluia, o Senhor ama as pessoas. O Senhor é o verdadeiro pastor. E o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor teve compaixão daquelas pessoas. Porque elas estavam doentes. E elas queriam ser curadas. Enfermos, cego, coxo, paralítico. Tá certo? Essa era a multidão que estava ali. Todo mundo queria ser curado. Mas tinha uma festa. Será que essas pessoas estavam alegres? Não, porque elas estavam doentes. Elas queriam ser curadas. Como é que um enfermo pode estar alegre se ele está doente? Mas o Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é aquele que quer curar as pessoas. O Senhor quer curar a cada um de nós. No versículo 4, fala assim: de certo em tempo, descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Ele estava ali porque nesse tanque ocorria algo. Um anjo de certo em certo tempo vinha, agitava as águas, e o primeiro que entrasse nas águas era curado de qualquer doença que tivesse. Imagina, irmãos, o coração daquelas pessoas. Eu quero ser o primeiro. Mas eu sou aleijado, não dou conta de andar. Se eu estou cego, também não consigo ver onde que é. Para ser curado, tem de ser o primeiro. E certamente, cada dia aumentava mais a fila, não é ou não é? Que tinha muitos doentes. Mas só o primeiro era curado. Então isso nos mostra o quê? A velha aliança. A velha aliança exige, mas na nova aliança, Deus nos cura, Deus nos salva. A velha aliança exige, você tem de ser o primeiro. Se você não for o primeiro, você não vai ser curado. Mas na nova aliança, Deus nos ama, Deus tem misericórdia, Deus nos cura. Eles tinham esperança de ser curado, mas quando? É ou não é? O anjo mexia de vez em quando. Mas louvado seja o Senhor. Lá em Gálatas, né? Da velha aliança, Gálatas capítulo 3. Três 19. Qual, pois, a razão de ser a lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi
promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Então a lei foi por meio do anjo, e o anjo estava lá, mexendo. Ela foi promulgada por meio de um anjo, através da mão de um mediador. Esse é o princípio da velha dispensação. Mas louvado seja o Senhor. Na nova aliança, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus quer nos curar. Mas na velha aliança, a lei só exige. Ela expõe, mas ela não nos capacita a ser curados, nem ser salvos. Louvado seja o Senhor, que hoje nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. A velha aliança era aquele templo que não podia fazer nada pelas pessoas. Lá em Atos capítulo 2, capítulo 3, quando Pedro e João estavam indo para o templo, tinha uma pessoa pedindo esmola. Tá certo? E Pedro falou, ele falou, opa, vou ganhar esmola. Mas Pedro falou, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, levanta e anda. Essa é a promessa da nova aliança. Ela nos cura, ela nos salva. Tá certo? Louvado seja o Senhor. Ele era coxo de nascença, mas foi curado. Então, por isso, irmãos, a nova aliança, ela nos cura. O que o tempo pode fazer? Pode dar uma esmola, mas não pode curar. Mas na nova aliança, Jesus pode nos curar. A nova aliança é a igreja, nós somos a igreja. Ali, Pedro e João já tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Já eram membros do corpo de Cristo. E deu vida àquela pessoa, curou aquela pessoa. Louvado seja o Senhor. Por isso que hoje a igreja é a casa do Deus vivo. É a habitação de Deus. Onde nós podemos dar Cristo para as pessoas. Onde esse Cristo pode curar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Por isso que no Evangelho de João fala que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Esse é o Senhor. Tá certo? Ele pode curar a minha enfermidade, a sua enfermidade. Muitas vezes, nós somos como aquele paralítico. Nós não conseguimos caminhar para vir para a reunião, nós não conseguimos caminhar para buscar o Senhor. Mas Ele pode nos curar. Muitas vezes nós estamos cegos, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver o Senhor, a presença do Senhor, na reunião ou na comunhão que nós temos com o Senhor. Nós temos que pedir, Senhor, cura a minha cegueira. Às vezes você está manco, está difícil. Deus pode nos curar. Para a gente correr a nossa carreira que foi proposta a cada um de nós. A nossa jornada até a volta do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, muitas vezes nós encontramos nessa situação. Mas, aleluia, Deus pode me curar. Deus pode curar a cada um de nós.
Só Ele pode nos curar. Romanos, capítulo 10. Seis e 7. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem pode ir lá no céu? Quem pode ir lá na terra? Só Cristo, o Filho do homem, que morreu e nos deu vida para cada um de nós. A nossa condição é caída, mas Ele nos salvou. Ele nos deu vida. Louvado seja o Senhor. Quantas vezes, irmãos, por causa de uma situação, a gente fica desesperado. Né? No seu trabalho, a multidão, né? Dos seus afazeres, no dia a dia. Você está nessa condição. Às vezes você espera, não, eu quero ver um sinal de Deus. Deus vai fazer um tanque ali, um anjo vai mexer e você vai ser o primeiro. Não, não vai acontecer isso. Vai até o Senhor. Ele pode te curar. Ele pode tirar dessa situação de desespero. Você vê esse paralítico, 38 anos, sentindo nessa mesma situação. Ele esperando. Passou um, passou dois, ele falou, não, agora mesmo é a minha vez. Mas ele olhava para trás, a fila estava aumentando, mas ele era aleijado, né? Paralítico. Quando vai ser a minha vez? Mas graças a Deus, Jesus chegou. Jesus, vendo, deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Você quer ser curado? E olha só, o paralítico. Ó, Senhor, presta bem atenção, tem um tanque aqui. E essa água tem um anjo que mexe essa água. E se alguém entrar lá, é curado. Olha só, irmãos, ele falou isso para Jesus. Muitas vezes na nossa vida também é assim. Em vez de você olhar para o Senhor, você olha para o tanque, para as dificuldades, para os problemas, para as situações. Ó Senhor, eu tentei dessa maneira. Não deu. Eu pedi ajuda dessa outra maneira. Não deu. Eu falei para os irmãos. Não deu. Eu tenho de jejuar, eu tenho de fazer isso. O que eu tenho de fazer? Explicou tudo. O Senhor está na sua frente. Você quer ser curado? Olha para o Senhor. Vê o Senhor. Quando você vê o Senhor, você é curado imediatamente. Você é salvo da situação. Todos nós temos as nossas dificuldades familiares ou de saúde, no trabalho, qualquer que seja a situação. Deus quer te curar. Você quer ser curado, irmão?
Quem quer ser curado? Amém. Vamos ter 1 minuto de oração. Senhor, eu não quero olhar para o tanque, eu não quero olhar para as dificuldades, problemas. Eu quero orar para o Senhor e quero ser curado. Amém, Senhor. Eu quero ser curado. Né? Quantas vezes, né, o Senhor está falando conosco que nós estamos olhando para as dificuldades, para os problemas, para as situações, e muitas vezes nós queremos explicar para o Senhor como é que é o tanque, como é que é as dificuldades. O Senhor sabe todas as coisas. Vamos ao Senhor, vamos ser curados, vamos ser limpos, vamos ser purificados diante do Senhor. Amém, irmãos? E ele creu, nós vamos crer no Senhor. Muitas vezes o problema é que nós não cremos. Nós sabemos, não, Deus faz, ó, fez na vida daquele irmão, fez na vida daquela irmã, fez, olha, muita... O Senhor não consegue fazer isso na minha vida, por quê? Será que o poder de Deus é 200% para o Nélio e só 1% para mim, que não tem força nenhuma? É a mesma o poder. Jesus, ele é a nossa salvação, ele é a nossa cura para todos nós e em qualquer situação. Você fala, é impossível, esse não tem jeito. Aí Deus fala, entrega para mim, que aí eu vou te mostrar que é possível. Você tem de crer. O maior pecado na Bíblia é quando nós não cremos em Deus. Esse é o maior pecado. Nós precisamos crer, Senhor. E ele creu. Tá certo? Ele creu e levantou. Não estava bom? Opa! Não precisei ir lá no tanque. Mas olha como o Senhor é sábio. O Senhor falou, não, pega o teu leito. E ele pegou o leito dele, pôs debaixo do braço e foi caminhando. Isso quer dizer, irmão, pega o teu problema, pega a sua situação, pega a sua dificuldade. Eu curei, agora você vai andar. Você vai caminhar livremente. Antes, a sua dificuldade, o seu problema te dominava. É assim ou não é? Senhor, não dou conta. Senhor, essa situação é difícil. Você fica preocupado. Aquele te domina, você não dorme, você não descansa. Isso mostra que aquele leito seu está te dominando. Por isso que nós precisamos ser curados todos os dias, irmãos. Para não vivermos na nossa vida natural. A nossa vida natural não crê em Deus. Nós precisamos viver no Espírito, em comunhão com o Senhor. Nós precisamos crer. E a nossa dificuldade, nós vamos levar ela. Ela não vai nos dominar, nós vamos dominar com ela. Nós vamos estar acima dela. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmão, a importância que é a nossa atitude com a palavra de Deus. O exemplo desse paralítico mostra que ele teve uma atitude correta. Ele creu. Se eu creio, Deus vai curar. Se eu creio, Deus vai me salvar dessa situação, das minhas dificuldades, dos meus problemas. Ou você vai duvidar? Será que Deus pode?
Deus pode ou não pode, irmãos? Deus pode. Mas nós temos de crer na palavra de Deus. Nós temos de crer no falar de Deus. Se Deus falou, eu vou curar, Deus vai curar. Vai resolver? Vai resolver. A situação está difícil? Crê no Senhor. O Senhor vai pegar, você vai pôr debaixo do braço e vai caminhar ainda. Aquilo não vai te dominar. Às vezes Deus nos prova a nossa fé. Prova o nosso coração. Nós precisamos crer na palavra de Deus. E olha só como é o homem. Depois que o Senhor curou, imagina, era sábado, como hoje. Aí os judeus religiosos, você não pode carregar seu leito? Hoje é sábado. Hoje é o dia do descanso. Está vendo como é a religião? E às vezes está em nós. Ah, não é dessa maneira. Irmãos, para Deus não tem dia. Deus cura. Porque Ele é Senhor. Não justifica. Né? O Senhor quer nos dar vida. O Senhor quer nos salvar. Olha, capítulo 5 de João. Versículo 24 e 25. Fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, já passamos da morte para a vida. Porque ganhamos a vida de Deus. Deus nos curou. Deus nos salvou. Por isso nós vamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Nós vamos crer na palavra de Deus. Que já passamos da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. A gente era igual a Ezequiel lá, né? Cheio de ossos mortos. Mas o Espírito veio e entrou em nós e nos deu vida. Vem a hora. Vem a hora, irmãos. Já chegou. Nós sempre gostamos para depois, né? Amanhã eu vou ler a Bíblia, né? Amanhã não vou pecar mais. Amanhã eu vou fazer isso. Eu vou orar. Já chegou. Vamos agarrar hoje? Vamos desfrutar hoje? Vamos crer na palavra de Deus hoje? Vamos ser curados hoje? Aqueles que ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem, viverão. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero viver. Eu quero ter uma vida com Deus, que expressa Deus e manifesta Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que o paralítico levantou. Amém? Você quer levantar? Você quer ser curado? Amém. Então vamos levantar e orar para que o Senhor possa
nos abençoar. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado pela tua cura. Senhor Jesus, por isso cura a cada um de nós. Senhor, se estivermos cegos, cura a nossa cegueira. Se estivermos como paralítico, nos cura, Senhor. Se estivermos como manco, Senhor, nos cura, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós cremos na tua palavra, porque já passamos da morte para a vida. Ó Senhor, nós queremos aprender a ouvir o Senhor, porque aqueles que ouvem o Senhor viverão. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão e irmã. Senhor Jesus, que muitos outros mortos possam ouvir a voz do Filho de Deus. Senhor Jesus, por isso que o Evangelho de Deus é o poder de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus, leva-nos em paz. Ó Senhor Jesus, que as dificuldades, os problemas, Senhor, não nos domina, mas nós queremos tomar esse leito e caminhar. Senhor Jesus, em teu nome nós oramos. Amém. Jesus é o Senhor.